You are in the show. Estamos ao vivo. Vamos esperar as pessoas chegarem. A enroladinha clássica. Boa noite para quem está chegando. Vamos esperar chegar mais algumas pessoas para a gente conversar sobre ciclovias emergenciais já. Vamos esperar, o pessoal está chegando. Bem-vindas, bem-vindos, boa noite. O pessoal está chegando, vamos esperar um pouquinho. Que bom tê-las aqui, tê-los aqui. Hoje o assunto é bem importante. A gente vai falar sobre o plano cicloviário emergencial que foi criado pela Ameciclo. E quem está aqui representando a Ameciclo é a queridíssima Tuane Teixeira, que é uma das coordenadoras da Ameciclo. A gente vai conversar hoje sobre o plano cicloviário emergencial. Eu não sei se vocês sabiam que existe um plano cicloviário emergencial que era para ter iniciado a sua implementação em junho desse ano. Na verdade, esse plano tem um orçamento muito barato, tendo em vista que ele atinge a cidade inteira. Ele foi orçado em 4 milhões de reais. É muito pouco para apresentar uma solução de mobilidade tão relevante para a qualidade de vida de todo mundo, em especial do trabalhador e da trabalhadora que usam a bicicleta como meio de transporte, até pela impossibilidade de pagar as passagens de ônibus e de metrô. Recife é uma das capitais com mais mortes de ciclistas no Brasil. É também o Brasil o 6º país que mais vende bicicletas no mundo e que, com certeza, menos investe em ciclovias. Discutir ciclovias e o plano cicloviário emergencial significa discutir não somente sustentabilidade, não somente qualidade de vida, mas propriamente garantia de vida para todos os trabalhadores e trabalhadoras que hoje têm que se engalfinhar em um transporte público lotado, que teve a sua frota muito reduzida e que a gente sabe, a gente fica apavorado quando vê as fotos das pessoas na praia, mas não se apavora quando a gente vê as fotos das pessoas no ônibus e no metrô, onde elas têm muito maior chance de contaminação do que na praia. Bom, para falar sobre tudo isso, a gente vai conversar com a Tuane Teixeira. Tuane, boa noite, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Liana, boa noite a todo mundo que está assistindo aqui essa live. A Ameciclo que agradece, né? É muito importante que quem está se propondo a estar nesse lugar da legislação e das pessoas que já estão nesse local, que façam essa escuta da sociedade civil organizada, né? Façam escuta de organizações que estão há tanto tempo lutando por causas e elas são ignoradas. Então, a gente que agradece de estar sendo ouvido mesmo e estar sendo consultado e reconhecido, né, nesse papel de uma associação que levanta dados, que luta por essa causa e por essa pauta há um tempo, e de estar aqui ocupando esse espaço na sua live. Eu te agradeço. Gente, eu quero saber de vocês, se vocês usam a bicicleta como meio de transporte, ou se vocês usam a bicicleta no domingo, na ciclofaixa. E, principalmente, eu quero saber de vocês o seguinte: vocês usariam a bicicleta como meio de transporte
se houvesse ciclovias seguras no Recife? Eu quero saber isso de vocês, por favor, respondam aqui nos comentários ou mandem um WhatsApp para mim, por favor. Estou aqui, ó, de olho no WhatsApp, tá certo? Mandem um WhatsApp para 99960 1300. Vou escrever aqui e colocar na tela. 81-99960-1300. E já vou colocar. Dá boa noite aqui para o João. Boa noite. Tudo bem, João? Bem-vindo. E deixar aqui o WhatsApp. Respondam, por favor, se vocês usam a bicicleta como meio de transporte ou se vocês usariam a bicicleta como meio de transporte se houvesse ciclovias e vocês se sentissem seguros. Tony, vamos começar bem pelo comecinho? Tá. Você Qual comecinho? eu quero falar comecinho falando da sua história como ciclista. Há quanto tempo você é uma cicloativista, você usa a bicicleta como meio de transporte? E eu quero te fazer a pergunta de como você começou a usar a bicicleta como meio de transporte e o que isso representou e representa na tua vida. Tá. Como meio de transporte, foi aos 19 anos, eu tenho agora 26 anos. Eu comecei porque, na época, eu estudava, fazia graduação lá na Rural, eu sou da Zona Oeste do Recife, e estudava na Rural, morava a 8 quilômetros da universidade, e tinha que estar na universidade muito cedo, e saía muito tarde da noite, assim, monitoria, aula e etc., e eu tinha que pegar 3 coletivos para andar esses 8 quilômetros, né? Então, eu gastava, em média, 3 horas do meu dia me deslocando numa distância de 8 quilômetros, né? Isso é um absurdo de curto. É o que a gente chama aqui a famosa contramão. Eu morava na contramão da universidade, né? Atrelado a isso, eu não estava trabalhando, né? Eu passava o dia na faculdade, então... 8 quilômetros? 8 quilômetros, 8 quilômetros. Você falou? Isso. 3 horas. Isso. 8 por 3 horas. 3 ônibus e 3 horas. Sabe, né? Quem é do Recife sabe que essa é a realidade. Exatamente. A gente está bem estagnado, né? Nós demoramos muito tempo para se deslocar por um espaço super curtinho. E aí eu também estava desempregada, porque a gente passava o dia na universidade, vivia de bolsa, e o valor do transporte estava levando todo o meu dinheiro, né? Então eu comecei a ter que fazer manobra mágica com dinheiro. Até que eu botei na ponta do lápis e descobri que o que estava gastando toda a minha bolsa, praticamente, era o transporte de ônibus, que eu pegava 3 ônibus, desses 3 eu pagava 2. Um deles era integrado, né, na casa da estação do BRT. Mas eu fiz, gente, não tem como. E aí eu experimentei, pedi uma bicicleta de presente, ganhei a bicicleta, e experimentei fazer metade do percurso. E aí eu descobri o tempo que eu ganhei com isso. E economizando uma passagem por dia, 2 no caso, né? Uma indo e uma voltando. Aí depois eu adotei, meti a cara, comecei a fazer o caminho que o ônibus fazia, que era o caminho que eu conhecia para a universidade, com muito cuidado ali pela várzea, né? E verifiquei uma economia de dinheiro muito grande, mas não só de dinheiro, a minha qualidade de vida melhorou consideravelmente, porque foram 3 horas a mais. Né? Isso quer dizer aquele um pouquinho mais de sono que você tem, né, para gastar dormindo, é a soneca que você bota no despertador. Você começou a usar, Tuane? Você levava 3 horas para chegar na universidade. Depois da bicicleta, você passou a levar quanto tempo para chegar na universidade? No começo, eu passei a levar 1 hora. E aí, depois, eu estava levando 30 minutos. Com o tempo, você vai ficando mais segura mesmo na bicicleta e vai melhorando a coisa do equilíbrio, a própria dinâmica do trânsito que você vai aprendendo enquanto condutora de um meio de transporte, né?
Porque quando você só está ali passivamente dentro do ônibus, às vezes você nem repara direito aquela dinâmica do trânsito. Quando você está na bicicleta é outra história, assim como quando você está dirigindo, né? Então, quando eu peguei essa dinâmica, eu passei a levar 30 minutos. Então, foi de 3 horas para 30 minutos. Tempo para comer, dormir, estudar, fazer nada. 2 horas e meia por dia que você economizou trocando ônibus pela bicicleta. E ainda economizando dinheiro. Economizando dinheiro. E sem viver aperto, né? Porque não é só o valor do transporte, nem apenas o trânsito, é a qualidade do transporte público também. E o que é que a gente está submetido a ele, né? Quem precisa pegar ônibus todo dia, principalmente sendo mulher, sabe o que é que passa dentro do transporte coletivo. Então, foi uma mudança, aí sim, e depois disso, nunca mais deixei. Nunca mais deixou, né? Já são 7 anos, é isso? Que maravilha. 6 para 7 anos. 6 para 7 anos. Tuane, agora eu queria falar um pouquinho da Meciclo e do trabalho que a Meciclo vem realizando. Gente, só para vocês entenderem a importância da Meciclo. Quando Tuane me escreveu, né, e disse, Liana, dá uma olhadinha no nosso plano emergencial. Aí eu comecei a rir. Eu disse, Tuane, eu conheço o site inteiro da Meciclo. Eu estudo o site da Meciclo. O site da Meciclo, para mim, é uma fonte de estudos. É impossível pensar mobilidade no Recife sem estudar o site da Meciclo, porque a Meciclo tem dados que não tem em nenhum outro lugar. Não tem no site da Prefeitura do Recife, não tem lugar nenhum. Então, por exemplo, a Meciclo faz a contagem de ciclistas. E isso, gente, é o que todo recifense deveria saber. Quantas pessoas, afinal de contas, são usuárias da bicicleta? E eu queria conversar com a Tuane e queria muito que vocês prestassem atenção. Estou esperando ver os WhatsApps de vocês, tá bem, gente? As mensagens, comentários e WhatsApp. A Hemaciclo fez uma contagem que revelou, e a contagem, por sinal, no site da Hemaciclo, vocês encontram detalhada essa tabela, quantas pessoas andam com carona, quantas pessoas andam com criança, quantas são mulheres, quantos são homens, tá? E revelou que nós temos mais de 77 mil ciclistas por mês, sem ciclovias. Ou seja, a bicicleta é um meio de transporte. E diferentemente do que muita gente pensa, e aí, gente, quero falar com você, diferentemente do que muita gente pensa, bicicleta não é uma pauta de classe média. Bicicleta não é uma pauta hipster, tá bom? A bicicleta é uma pauta da classe trabalhadora, como colocou a Tuane. É muito caro o nosso transporte público, e às vezes para fazer uma distância pequena, com má qualidade, de forma muito demorada e estressante, você com a bicicleta se exercita, é bom para a sua saúde, você não gasta dinheiro, exceto a aquisição da bicicleta e as manutenções. Então, quem é que usa a bicicleta majoritariamente? É a classe trabalhadora, que não pode pagar passagem de ônibus. Então, essa é a primeira compreensão que a gente tem que ter, né, Tuane? A bicicleta é um meio de transporte do trabalhador e da trabalhadora. Essa não é uma pauta de classe média, essa é uma pauta ambiental, uma pauta de sustentabilidade. Boa noite, Elizabeth, boa noite, Célia, Giovana, Thaís, Rosiane. Essa é uma pauta urgente. E a Ameciclo, justamente preocupada com o problema da contaminação por Covid, desenvolveu de maneira muito ágil, muito competente, muito rápida, o plano cicloviário emergencial. Queria que você falasse um pouquinho desse plano, do trabalho da Ameciclo.
Gente, só me digam se está boa a transmissão, porque a internet ontem e hoje está um horror. Eu queria que vocês me dissessem se está legal a transmissão. Tuane, fala do plano cicloviário emergencial. Então, Liana, esse plano, ele, como você bem colocou, a gente agiu com muita pressa por conta da questão da Covid, né? Na verdade, é uma pena que a gente tenha que agir dessa maneira, porque, na verdade, se a cidade seguisse o plano diretor cicloviário que ela tem, né? A Recife dispõe de um plano que foi um plano caro, ele custou R$1 milhão por aí nessa faixa, que ele existe desde 2014. Então, se ele tivesse sido implementado, a gente, na verdade, nem teria que estar aqui falando sobre plano emergencial de ciclovias e ciclofaixas, sabe? Que, na verdade, o plano emergencial, ele tange maneiras extremamente rápidas de proporcionar um pouco mais de segurança para quem já utiliza a bicicleta, né? Além da Covid que ela chega agora, a gente tem uma grande gama de ciclistas, que geralmente são pessoas da classe trabalhadora, são pessoas pobres, pessoas que moram em zonas periféricas, né, que são justamente as zonas menos contempladas com estruturas cicloviárias boas. Existe essa contradição da imagem do que pintam do ciclista e do real ciclista da cidade, né? Então, essas pessoas, elas já existem, essas pessoas, elas morrem, né? Geralmente, quando a gente fica sabendo no jornal de um ciclista que morreu, ele segue um perfil, mas existe um outro perfil de ciclista que ele é invisibilizado, as pessoas simplesmente fingem que ele não está lá, né? E que ele já está sofrendo há anos por conta de um dos trânsitos mais violentos do mundo, que é o que, infelizmente, Recife tem, né? Então, diante disso, diante de todo esse cenário, e aí se pensou e se construiu coletivamente dentro da Amiciclo, inclusive com reuniões em grupo, com consultoria, com documentos técnicos, esse plano emergencial, mas ele é bastante baseado no plano diretor cicloviário da cidade, que o prefeito que está na atual gestão da cidade assinou, o governador que está na atual gestão do estado também assinou. Esse plano ele foi feito em parceria, né, com vários atores da sociedade, entre eles governamentais e não governamentais, incluindo organizações da sociedade civil, né, a Amiciclo também inclusa. E aí foi por aí, né, foi dentro desse contexto que surgiu esse plano, juntamente com o manifesto da cidade que hoje, que é para quebrar esse paradigma de quem é esse ciclista, né? Na verdade, que eu nem sei por que existe esse paradigma, porque se você vai para a rua todo dia, independente do... Não sei por que existe esse perfil criado na cabeça das pessoas, porque se você vai para a rua, independente do modo de transporte que você utilize, você vai ver quem é que está em cima da bicicleta. Você vai ver que não é a pessoa que está numa bicicleta top, carona, né? Você vai ver o trabalhador, você vai ver a trabalhadora, você vai ver a pessoa que está levando sua criança para a escola, você vai ver a pessoa fazendo o guidão de bicicleta de varal de sacola de feira, você vai ver o cara levando saco de pipoca, o cara levando botijão de água, né? São essas pessoas que estão todos os dias precisando de segurança e que continuam sendo invisibilizadas. Perfeito. Tuane, me fala um pouquinho como é que seria, quais seriam as etapas? São 4 fases, né, do plano emergencial. Como seriam mais ou menos, quais seriam as primeiras etapas? E isso tem a ver justamente com os lugares mais perigosos? Com certeza, Liana. Esse plano ele foi pensado para que ele acontecesse para ontem, né? Apesar de uma visível negligência com ele, já foi para a Câmara, já foi discutido lá, já foi apresentado para a CTTU, né? Já se conversou sobre isso. Apesar dele ser emergencial, ele não está recebendo devida atenção, mas ele foi feito para ser implementado para ontem. E aí, para ontem, essa primeira etapa que a gente poderia fazer, dessas 4, Recife já dispõe de uma malha cicloviária não permanente, né, que é aquela utilizada nos dias de domingo
para a ciclofaixa de lazer, que inclusive ela é extremamente cara para a nossa cidade, tá? Cada domingo custa R$ 25 mil para os cofres da cidade. Dentro de todos esses anos, a gente já teria dinheiro, mais dinheiro, muito mais, do que para implementar o próprio plano diretor cicloviário inteiro. Eu não sabia disso. Então, quer dizer que cada domingo custa R$ 25 mil? R$ 25 mil, Liana. R$ 7 milhões e 800 mil em 6 anos. Mais de R$ 7 milhões em 6 anos. É o valor para implementar todo o plano cicloviário em dobro. É praticamente o dobro. Vocês sabiam disso, gente? Que cada domingo da ciclofaixa custa para a cidade R$ 25 mil? Isso para mim é novidade, eu não sabia. Tem toda uma logística. A gente ficou sabendo desse dado na reunião que participamos na Câmara, né? Na Câmara dos Vereadores, para poder justamente discutir esse plano com alguns vereadores presentes, com a CTTU, né? E estava lá representando também da área de turismo da cidade, se não me engano, é a Secretaria de Turismo, mas eu não posso dar essa informação com certeza agora. Mas aí ficamos sabendo, nesse momento, do valor, né? Porque tem toda uma logística de cone, que bota cone, tira cone, chega caminhão, tem as pessoas, né? Que se a gente substituísse o cone por taxa, já resolveria esse problema, não precisaria ficar tirando e botando todo domingo, né? Então, realmente, é uma logística muito grande e que contempla uma parcela ínfima da cidade, né? Bicicleta é maravilhosa para lazer, né? O cicloativismo, ele não quer que a bicicleta deixe de ser instrumento de lazer, muito pelo contrário, um dos eixos de atuação da Amiciclo é a implementação da cultura da bicicleta. A gente acredita como a bicicleta como ferramenta de lazer, mas é imprescindível que a gente deixe de invisibilizar as pessoas que estão usando bicicleta todos os dias, e essas pessoas muitas vezes não querem andar de bicicleta no domingo, por exemplo. Elas não andam de bicicleta porque é legal andar de bicicleta, apesar de andar de bicicleta ser legal, tá, gente? Mas, né, são pessoas que, inclusive, não estão nesses locais da faixa de lazer, porque a faixa de lazer, ela segue um roteiro turístico na cidade. De classe média alta, turística. Isso, são bairros centrais, bairros mais para a zona norte de Recife, na zona norte de classe média, não a zona norte menos privilegiada, mas ele segue ali um roteiro turístico, porque não está pautando a mobilidade, mas a gente já tem essa estrutura, a gente já tem ruas que tem uma faixa pintada e que, assim, minimamente, quem está ligado respeita. Né? Isso. E um hábito dos motoristas, que isso também é fundamental, educar os nossos motoristas para respeitar os ciclistas e os pedestres. Então, gente, só para vocês entenderem, a primeira etapa do plano cicloviário emergencial é justamente converter essa faixa, a ciclofaixa de domingo, a ciclofaixa de lazer, em ciclovia permanente, aproveitando já os trajetos que são usualmente utilizados na ciclofaixa. Converteria de ciclofaixa para ciclovia. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa, Tony? A segunda etapa são as avenidas, né? Isso, as mais perigosas de todas, né? A gente tem um índice de morte nas avenidas extremamente alto, e são as avenidas mais movimentadas, né? A Avenida Norte, a Martim de Moraes, a Caxangá, e são avenidas grandes, também a Agamenon Magalhães, né? São avenidas que dispõem de quantas faixas, né? Pensa no tamanho da Avenida Agamenon Magalhães, não dá para botar uma ciclofaixa de cada lado? Pelo amor de Deus, né, gente? Pensa no tamanho da Avenida Caxangá, que é um pouquinho mais complicada por conta do BRT, mas até ela a gente conseguiu contemplar no plano emergencial, né? Então, essa seria a segunda etapa. A primeira, transformar faixas que não são permanentes em permanentes, porque elas já têm um certo respeito ali do motorista, que é muito triste, na verdade, Liana, a gente falar que essas pessoas precisam ser educadas, porque, teoricamente, elas passaram pela escola de trânsito, né, para tirar a carteira. Então, se você pensar que proteger o menor no trânsito nessa relação é uma coisa básica, é triste que a gente tenha que olhar para a população motorizada de Recife e ter que reafirmar isso. E muitas vezes, quando a gente reafirma isso, é uma coisa que é básica, que está lá na lei de trânsito, olha, respeito ciclista, respeito pedestre, né? E muitas vezes essas pessoas, elas menosprezam essa luta, né? Ou acham realmente que aquele ali não é o lugar do ciclista.
Eu acho importante, inclusive, a gente dizer que tem aí uma cultura elitista. Tá? Então, não é desvalorizar a bicicleta, é desvalorizar aquela pessoa estigmatizada como pobre, ou estigmatizar a pessoa pobre e achar que ela tem menos direito de utilizar a rua do que quem tem um carrão. Então, gente, só para entender, essa segunda etapa do plano cicloviário emergencial, ela é bem importante. Então, a primeira etapa é transformar todas as ciclofaixas em ciclovias permanentes. A segunda etapa é implementar ciclovias nas avenidas mais perigosas do Recife. Vamos lá. Imbiribeira, Agamenon Magalhães, Avenida Norte e Caxangá. Colocar ciclovia nessas avenidas. Isso aí já faz uma diferença total, principalmente para a classe trabalhadora, porque essas faixas são muito utilizadas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. E é muito perigoso andar de bicicleta nessas 4 avenidas. A Avenida Agamenon Magalhães é um assinte, porque ela é gigantesca de larga. Não, e é uma coisa absurda, caberia ali uma ciclovia enorme, porque ela é muito larga. E aí, gente, conceitos... Às vezes a gente quer pegar ideias tabacudas de outros países. E ideias boas a gente não quer pegar. Em outros países, funciona muito bem o que a gente chama de redutor natural de velocidade. O que é o redutor natural de velocidade? Faixas estreitas. Aqui no Recife, a gente não tem faixa estreita, a gente tem highways. Aí a pessoa fica andando dentro da cidade a 80, 90 km por hora, se não tiver engarrafado. E não é para ser assim. Nos países desenvolvidos, as faixas são estreitas. Isso já é... Por que a gente chama de redutor natural de velocidade? Porque isso já incute no motorista uma necessidade de maior cuidado. No lugar dele acelerar, ele vai andar mais devagar. Então, isso, na verdade, tem 2 vantagens. Abrir o espaço para ciclovias e reduzir o número de acidentes de trânsito, para um trânsito que é dos mais violentos do país. Tá? Então, seria Agamenon, Imbiribeira, Caxangá e qual que faltou? Avenida Norte. Avenida Norte. Então, deixa eu dizer que eu recebi aqui a mensagem do Arthur. Arthur, eu amei. Ele mandou, inclusive, fotos de 2018. Que arraso! Obrigada, Arthur. Bicicleta está dizendo aqui, exatamente onde tem tradição da bicicleta já seria prioridade. E a Rosiane está dizendo, não tenho coragem de andar de bicicleta nas avenidas do Recife. Realmente. Aí, Ana, você pensa, né? A gente já tem tanto ciclista. Imagina quanto mais a gente teria, quão mais ciclável e quão mais bonita e revitalizada a nossa cidade seria se tivéssemos estruturas para contemplar a pessoa como Rosiane, por exemplo, que não tem coragem de pegar a bicicleta e sair pela cidade, porque sabe como é o trânsito de Recife, como ele é violento, né? Você vê pessoas na faixa de pedestre, mesmo sinal vermelho para o carro, as pessoas passam correndo, porque o pessoal fica acelerando na faixa de pedestre. Então, a gente realmente tem uma cultura carrocrata, né, do carro ali como um poder sendo imposto para cima das pessoas, que vai totalmente de encontro ao que é prezado no Código de Trânsito Brasileiro, né, que é de proteção, de você proteger a outra pessoa que está mais vulnerável que você. O carro, ele é o contrário, parece que o pessoal, quando entra ali naquela lata, se acha, sim, num superpoder, e aí superior termina... aos demais. Exatamente, tem várias estigmatizações aí, né? E aí a pessoa acaba passando por cima do direito do outro de existir, às vezes, e de estar ali, do ir e vir, enfim.
Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, porque tem gente que não entende. Olha, a gente já tem um fluxo de ciclistas muito elevado, 77 mil ciclistas por mês no Recife, mais de 77 mil, de acordo com a contagem da Amecico. Mas todo mundo sabe que, em matéria de uso da bicicleta como meio de transporte, as coisas funcionam de um modo um pouquinho diferente. A gente não cria a demanda e depois a ciclovia. É o contrário, a gente cria a ciclovia para depois criar a demanda. E por que isso? Porque sem a ciclovia não existe segurança. E segurança é fundamental. A gente quer ter rapidez, conforto, economia e segurança, é claro. Por isso que é uma premissa, né, de qualquer plano cicloviário em qualquer cidade do mundo, primeiro ter a ciclovia e depois fazer com que as pessoas mudem de hábito, não é isso, Tuane? Exatamente. Você está investindo na melhoria da sua cidade. Né? Você está investindo para que sua cidade fique mais sustentável, menos estagnada, mais bonita, mais saudável. Né? Então, você primeiro investe naquilo ali, naquela estrutura, para que a cidade fique convidativa para as pessoas, né? Para que a cidade fique ciclável e as pessoas melhorem sua qualidade de vida. Porque, gente, passar 2 horas para andar um percurso extremamente curto na cidade é extremamente estressante. Você já chega no seu trabalho com a fadiga. Você já chega no seu trabalho cansado mentalmente. Então, isso seria bom para toda a cidade, não é só para a pessoa que precisa da bicicleta, né? Então, é reconhecer os benefícios que trariam a cidade ciclável, né? Os benefícios que essa estrutura traria para Recife, mas sem contar que, na verdade, já se assinou esse compromisso com o plano diretor cicloviário, né? Já se discutiu sobre isso, já foi estudado sobre isso. Ele, na verdade, era para estar sendo implementado, ou já Isso foi em para ter sido implementado. 2014, gente. O plano cicloviário, Isso. o plano diretor cicloviário do Recife é de 2014. Ele custou mais de 800 mil reais, ou seja, quase R$ 1 milhão para elaborar o plano. Não é para executar, para elaborar. Isso foi Exatamente. caríssimo esse plano cicloviário. E quase nada se gastou para implementar o plano. E agora a Meciclo está cobrando da prefeitura uma posição a respeito do plano emergencial, e até agora a prefeitura só enrola. Literalmente, é só Mesmo sendo enrolação. emergencial, né? Mesmo sendo emergencial, eles vão esperar a vacina ficar pronta e não vai ter a ciclovia emergencial. E aí o E triste, isso, Liana, é gente, que você é vê. um descaso muito grande com a saúde do trabalhador. Porque, vejam só que absurdo, reduziram a frota de ônibus e metrôs. Quer dizer, os trabalhadores estão se apinhando dentro de ônibus. Para quem chegou depois, vou repetir o que eu falei no início. A gente fica indignado quando vê aquelas fotos da multidão na praia de Boa Viagem, no Rio de Janeiro, seja lá onde for. A gente fica indignado porque a gente fica pensando: meu Deus do céu, essas pessoas não têm um pingo de consideração, está pegando Covid. E eu não estou dizendo que não é para ficar indignado, não. Eu só estou dizendo que a gente tem que ficar indignado de saber que as pessoas estão entrando dentro de ônibus e metrôs lotados para se contaminar, sendo que as chances de contaminação dentro de um ambiente fechado como o ônibus ou metrô são muito, muito maiores do que num ambiente ventilado como é a praia. Então a gente fica indignado com uma cena e não fica indignado com a outra. E isso é absurdo. A prefeitura, ao reduzir as frotas de transporte coletivo e não desembolsar R$ 1 para colocar na prática o plano cicloviário emergencial, está dizendo com todas as letras que não se importa com a saúde e com a vida das nossas trabalhadoras e dos nossos trabalhadores. E você vê o resto da cidade voltando já, né, Liana? Então, esse plano é de extrema importância que ele seja implementado e que a urgência dele seja levada em consideração. E aí, quem puder ajudar a gente a pressionar, você pode entrar no pressioneagora.amiciclo.org,
e aí você vai estar mandando um e-mail para toda a equipe da prefeitura que é envolvida nesse assunto, né, nessa pauta, e nessa tomada de decisão, e vai estar lá um Repete, textinho por favor, explicando... que eu vou colocar aqui no texto. Como é? Pressione agora. .amiciclo.org. É um site. Isso, ele vai ser direcionado para... Pressione agora .amiciclo.org. Vamos lá, deixa eu ver se acertei. A Rosiane está falando uma coisa que eu acho extremamente importante, que é: a prefeitura tentou feito louca uns trechos de ciclovia aqui na Imbiribeira nos últimos 2 meses, mas ligam nada com nada. Rosiane, é isso que a prefeitura faz. Né? A gente tem, inclusive, provavelmente quem fizer essa pressão vai receber um e-mail falando de tudo que aconteceu na cidade, nessa gestão, em relação a ciclofaixas e ciclovia. É importante reconhecer que, sim, foram implementados vários quilômetros de ciclofaixa na cidade do Recife. Isso, de fato, aconteceu, né? A questão é, onde foi implementada essa quilometragem? Segundo, como está sendo feita a contagem desses quilômetros? Tem rua que está sendo contada indo e voltando. Né? Isso eu acho até um pouco desonesto. Né? Então, Deus, assim, se você não tem... Um pouco desonesto foi gentileza da Tuane, né, gente? Completamente desonesto. Se você não tem uma equipe ou um pessoal, uma organização que fique de olho nisso, essa informação vai ser dada para a população como sendo verídica, né? Então, o método de contagem não está tão adequado assim. Outra questão é essa: Recife tem uma quilometragem em número, quantitativamente boa. A gente tem por volta dos 100 quilômetros de ciclofaixa, é uma quantidade alta, né? Um número alto. Mas quando você vê quanto dessa quilometragem é do PDC, é pouquíssimo, é menos da metade. Se eu não me engano, é por volta dos 30% que foi implementado de forma correta, né? Um exemplo maravilhoso de implementação de ciclovia de qualidade dessa gestão foi a ciclovia Graça Araújo, que fica ali na Mário Melo. Mário Melo. Né? Isso, na região mais central, ligando a zona norte da cidade. Aquilo ali é uma ciclovia de qualidade, mas quantas a gente vê daquela no Recife? Né? Como que seria importante uma dessa na Avenida Norte, por exemplo, que é uma avenida extremamente larga, uma avenida de escoamento, né? Muita gente ali do morro e daquela zona pega a Avenida Norte para se deslocar até seu destino, que muitas vezes é o seu local de trabalho, e no meio daquela violência, daquele trânsito. Né? Então, você tem um monte de ciclofaixa que é implementada em ruas que muitas vezes os ciclistas nem ficam sabendo, porque eles não vão pegar nunca aquela rua para chegar no seu destino. O nosso motor é a nossa perna. A gente também quer ir reto num caminho. Né? Se quem está de carro não quer ficar rodeando, imagina quem é ciclista. Né? E colocando também ciclofaixas em ruas que já são menos violentas, né? Não passam tanto carro. Então, não precisaria gastar dinheiro. Esse é o problema, porque a prefeitura está gastando dinheiro com essas ciclofaixas, que poderia estar sendo investido de maneira correta, né? E aí, ao invés de colocar nas avenidas em que a gente está circulando todo santo dia, coloca em ruas que muitas vezes a gente nem fica sabendo, ou que a gente não precisa daquela ciclofaixa ali. Né? A gente precisa nas ruas em que o grupo de ciclistas está sendo atropelado, está morrendo. Você, Eliana, tocou num assunto muito importante, que é a de diminuição da velocidade, né? Uma cidade mais lenta. Tem gente que acha isso muito ruim, mas já existe estudos, inclusive isso foi feito em São Paulo, quando se diminui a velocidade, se tem menos colisão. Se tem menos colisão, tem menos engarrafamento, gente. O pessoal fica batendo menos um no outro. Né? A gente tem uma cultura de quem está dentro do carro, vê um espacinho e já quer botar para cima. Eu já fui atropelada assim, uma pessoa furou o sinal do ciclista assim. Vi um espaço, mesmo o sinal estando vermelho para ela botou o carro para cima de mim. Né? Então, você não pode ver um buraco que, mesmo sendo um veículo de transporte enorme,
né? O carro, ele toma um espaço quase absurdo na via, né, da rua pública, e você vê o espaço que ele toma quando você vê foto de engarrafamentos de Recife, e você imagina que ali geralmente tem uma pessoa dentro, ocupando aquele espaço. Né? Eu acho, é por aí, eu acho que eu me perdi um pouquinho na história, porque eu fui ver o número, e aí me perdi um pouco da história, mas é por aí. Não, mas é bem importante. O pessoal estava aqui, a Rosiane mandou uma mensagem, outras pessoas mandaram uma mensagem ironizando que a prefeitura conta a quilometragem de ciclovias nas duas faixas, indo e voltando, é absurdo. Está aqui, gente, o endereço para quem quiser pressionar a prefeitura. E, Tuane, a gente estava conversando, né, sobre a importância da segurança, e você falou um dado que eu queria repetir, porque ele é muito importante. Você disse que dentro dessa quilometragem de ciclovias construída pela prefeitura, só 30% obedeceu o PDC. Gente, o que é o PDC? PDC é o Plano Diretor Cicloviário. Tá? Exatamente o plano que custou quase R$1 milhão para ser elaborado. Em 2014, a prefeitura pagou mais de R$800 mil para elaborar um plano diretor cicloviário. E aí, na hora de realizar as poucas ciclovias que executou, não obedeceu o plano. E aí tem vários lugares em que a ciclovia simplesmente acaba no meio. Para do nada. Literalmente no meio. Se você está pedalando, ela acaba. E muitas vezes deixando E a coisa mais esdrúxula, ela muda de faixa em vários pontos, gente. Em vários pontos. Um deles, um que eu sempre enfrento aqui na Rua da Aurora. Aqui na Rua da Aurora tem duas situações esdrúxulas na ciclovia. Primeiro, a ciclovia muda de lado. Você tem que atravessar uma faixa que não tem sequer sinal. Então, você está do lado do rio. Frente, né? O sinal mais na frente. Tem um sinal um pouco mais na frente que poderia ter sido utilizado. No sentido de você está do lado do rio e, de repente, você tem que mudar para o outro lado, quase na esquina, onde tem um fluxo contínuo de carros que vem ali do Palácio do Governo. No trecho do Palácio do Governo, a prefeitura colocou a ciclovia em cima da calçada, em cima da ponte, na calçada, disputando com pedestres. E em vários outros... Um poste e um buraco. Obrigada, essa anda aqui comigo também. Gente, é horrível. Tem um poste no meio, tem um afinamento da via. Então, imagina a cena, você está vindo ali bem feliz, pedalando, daí você tem que, subir na calçada. Não porque você é mal educada, é porque é para subir na calçada. A ciclovia vai por cima da calçada. Você tem que disputar com um pedestre. 3, tem um buraco enorme na curva. E 4, tem um poste no meio da curva. Ou seja, é subindo, né? É subindo. E esse é um exemplo de como foi mal executado o plano. A ciclovia sem respeitar o plano. São vários os pontos da cidade em que acontece isso que eu estou citando, gente. Em que você está pedalando na ciclovia de um lado, de repente, não mais do que de repente, a ciclovia muda de lado e você não tem como passar. Fora trechos que não tem ciclovia, imagina, a quem está de bicicleta indo para Boa Viagem, pega o viaduto ali para passar pela entrada do Shopping Rio Mar, só se o ciclista voar. Ele não tem como passar, gente, é muito agressivo.
Isso é muito, isso é Inclusive, a gente colocar tem o índice de ciclista em assassinato potencial ali, né? risco. É Aquele viaduto do horrível. Capitão Temudo é extremamente violento. Eu fico realmente, Liana, me entristece muito e é uma sensação de revolta. Eu só peguei aquilo ali de bicicleta sozinha uma única vez. E olha que eu sou Eu tenho ciclista há medo alguns daquele anos, trecho. Eu tenho né? muito medo daquele Porque trecho. você fica Por pensando o ali que é eu que está não na cabeça vou. das pessoas. As pessoas não desaceleram. Não desaceleram Não, mesmo. Aí você fica pensando, não será deixo. que essa pessoa sabe que vai me matar se bater em mim? Não é possível que ela É. saiba. Eu Enfim, não tenho mas sabe, coragem de andar de bicicleta ali. É uma é coisa absurda. complicado. Eu vou mandar um oi para o Ednelson, que comentou aqui, mandou uma mensagem no WhatsApp. Boa noite, Ednelson, obrigada pela sua mensagem. Tá chegando no Liana, fim já da nossa live e eu quero ainda fazer umas perguntas para ti, Tuane. Quero ah, perguntar, eu quero perguntar é, como é, como foi para você, como mulher, fazer transição do ônibus para a bicicleta? Queria que você falasse um pouco disso. Tem muitas mulheres que reclamam de assédio sexual dentro do ônibus. Aliás, vamos ser francas, né? Eu acho que não tem nenhuma mulher. Se eu estiver errada, por favor, me escrevam nos comentários, mande um WhatsApp. Mas eu acredito que não tenha nenhuma mulher que seja usuária de transporte público que não tenha passado por uma situação de assédio sexual. Transporte público é inseguro para mulheres. Como foi, do ponto de vista de gênero, a transição para a bicicleta? Liana, na verdade, nossa sociedade patriarcal e machista não tem local seguro para a mulher, né? A gente sofre violência muitas vezes dentro da nossa própria família. Então, a gente vê aí o caso, inclusive, o índice de crianças, né, que são abusadas sexualmente por homens próximos, né? Então, assim, infelizmente, estando no ônibus ou estando em cima de uma bicicleta, a gente sofre assédio, mas existe uma diferença. Por exemplo, eu estou em cima de uma bicicleta, eu sofro assédio do motorista que para do meu lado, do pedestre, entendeu? Mas eles não estão encostando em mim. Muitas vezes eu nem escuto, eu consigo às vezes não escutar o que estão falando, entendeu? Então, eu me sinto um pouco mais segura nesse sentido. Primeiro, eu não fico exposta numa parada de ônibus, né? Que às vezes o tempo que eu levo para me deslocar de bicicleta é o tempo que eu apenas esperaria o ônibus chegar na minha parada, né? Então, eu não estou exposta nesse momento, eu não estou com ninguém se encostando em mim, né, me assediando nesse sentido. Então, isso já é uma libertação muito, muito forte, né, muito alta. A bicicleta, ela é uma ferramenta de libertação feminina muito forte, né? A gente consegue se deslocar. Deu ruim aqui, eu pego minha bicicleta e vou me embora. Eu não dependo de ônibus, não dependo de Bacurau se for de madrugada, eu não dependo de motorista de transporte particular, que também há altos números de assédio, né, de denúncia em relação a isso. Então, a bicicleta, ela traz essa autonomia para a mulher do deslocamento seguro, pelo menos nesse sentido. A gente vai ouvir uma coisa ou outra? Vai. A gente vai ter medo de entrar naquela rua porque está escura, porque a cidade está mal iluminada? Vai, né? Mas eu me sinto mais livre e mais segura estando só eu em minha bicicleta do que eu dentro do ônibus ou do que eu dentro de um carro de aplicativo, por exemplo. Ou numa parada, Ou numa parada aguardando. de ônibus. Parada de ônibus Paradas, é um dos momentos que eu paradas me de sinto mais ônibus são exposta. super inseguras para nós mulheres. Todas as mulheres ficam tensas quando estão numa parada vazia, aguardando. Décio comentou: vamos fazer um Recife inteligente, oportunizar todos e todas para um Recife melhor. Obrigada, Décio. E a Rosiane está dizendo: me sinto mais segura também andando de bicicleta. Sem dúvida. E esperar Hoje, a Liana, ônibus é um momento de tensão, né? hoje eu vivo a cidade de uma forma totalmente diferente do que quando eu dependia de transporte público, por exemplo. Né? Primeiro, dinheiro.
Segundo, horários, né, percursos, eu escolho o meu percurso. A partir do momento que eu escolho o meu percurso, eu passo a conhecer melhor a cidade também. Ainda tem isso, a gente está sempre muito numa posição passiva de ser levada, né? Se você não for motorista de carro, nem pilotar moto, nem andar de bicicleta, se você anda no transporte público, você é levada até ponto X ao ponto Y. Quando você está de bicicleta, você tem que aprender a andar na sua cidade, né? E você aprende por trechos que se você tivesse de carro, você não saberia, por exemplo. Então, isso também é uma coisa maravilhosa, porque você vive alguns pontos que antes eram desconhecidos para você daquela cidade. Você passa a olhar um outro Recife, né? E que bonito seria se mais pessoas estivessem vivendo isso, né? Tivessem a oportunidade, se a gente tivesse espaço seguro para essas pessoas. Não ciclofaixas ilhadas no bairro tal, bairro X, bairro Y, bairro Z, né? Mas que se fosse de forma integrada, para integrar toda a cidade. Inclusive, eu acho que o turismo ganharia com isso, né? A gente estaria levando pessoas para conhecer outras zonas da cidade que são tão ricas quanto a nossa rota turística mais famosa, digamos assim. Então, para quem quiser ajudar, ciclovias emergenciais já, pressione agora, .homiciclo.org. Vou colocar aqui de novo na tela. Pressione agora. Pressione agora, .homiciclo.org. Bom, gente, para quem não conhecia a Meciclo, fica o meu convite para seguir a Meciclo nas redes sociais, apoiar o trabalho da Meciclo, cobrar da prefeitura a execução das ciclovias emergenciais já. Até porque, gente, vou repetir, o orçamento de execução das 4 etapas, a gente só falou de 2, das 4 etapas do plano cicloviário emergencial é de 4 milhões de reais. É um investimento muito baixo. E, volto a dizer, não tem cabimento isso da prefeitura implementar ciclovias desrespeitando o plano diretor cicloviário que custou tão caro para os cofres públicos. E para quem chegou depois, lembrando que cada ciclofaixa de lazer do domingo custa aos cofres públicos R$25 mil. Com tudo que já se pagou para essa ciclofaixa de lazer dos domingos, já poderíamos ter executado 2 planos cicloviários para a cidade inteira. Então, volto a dizer, tem um aspecto só que eu acho que a gente precisa enfatizar, que é a necessidade de nós pensarmos em cidades sustentáveis. E, de novo, a mesma coisa que eu falei antes sobre a bicicleta, vou repetir agora. Quem acha que sustentabilidade é pauta hipster, quem acha que sustentabilidade é pauta de classe média alta, não está entendendo o que está acontecendo com o nosso mundo e com as nossas cidades. A sustentabilidade é fundamental, não só para a preservação do planeta, mas, sobretudo, para a qualidade de vida das classes mais pobres. São sempre as classes mais pobres que sofrem mais rapidamente, de forma muito mais dramática, todas as mudanças climáticas e todos os reflexos da poluição de um modo geral. Cidade sustentável é uma urgência, é o eixo de transição central de todas as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, por uma determinação do PT. Todas as candidaturas têm que defender a sustentabilidade. Então, quando as candidaturas se viabilizarem, todas essas candidaturas vão ter que fazer essa defesa. E por quê? Porque isso é uma emergência. É uma emergência. A nossa qualidade de vida está caindo muito, muito. E quando a gente fala em mudanças climáticas e outros problemas igualmente graves, a gente está falando de uma emergência ambiental. Então, defender também a implementação de ciclovias e a mudança do transporte do carro, do ônibus para a bicicleta é defender também a sustentabilidade. É importante,
é urgente. E para quem chegou agora no finalzinho, só para lembrar, quando o trabalhador e a trabalhadora mudam o seu meio de transporte do ônibus para a bicicleta, isso representa uma economia significativa na vida da família e uma melhora de qualidade de vida. Fora, propriamente, a melhora na saúde, na qualidade de vida de modo geral, por se livrar de um transporte desorganizado, demorado, estressante e caro. É claro que também a gente precisa fazer uma defesa radical da melhoria do nosso transporte público, mas mesmo assim a gente sabe que de todos os meios de transporte, a bicicleta é, sem dúvida alguma, o meio de transporte superior em relação aos demais, pela praticidade, pela sustentabilidade, pela economia e pela relação, como a Tuane falou, a relação que a gente estabelece com a cidade no momento que a gente começa a andar de bicicleta, a nossa relação com a cidade muda. Eu, quando ando de bicicleta, quando eu uso a bicicleta como meio de transporte, eu tenho uma oportunidade sempre de me reapaixonar pela cidade, até porque a gente tem aqui uma vantagem enorme sobre outras cidades. A primeira é que Recife é uma cidade plana, então é muito fácil andar de bicicleta no Recife. A segunda vantagem é que a nossa cidade é linda. Então, é muito bom. É muito bom a gente se permitir descobrir pequenos segredos que ficam escondidos quando a gente anda. Olha quem chegou, nossa querida Cris Crespo, maravilhosa ali. Cris, boa noite, tu! Oi, Cris! Cris também é da Mescicla. A gente já está terminando, mas tem que para você falar, para você mandar um beijo para a Cris. Eu queria só chamar a atenção rapidinho, que você falou o quão barato custa, né, o plano das ciclovias emergenciais, que são 4,5 milhões. A gente tem disponível, né, 10 milhões de dinheiro proveniente de multa, que esse dinheiro ele é para ser investido na cidade, né, para melhorar o trânsito, e não está acontecendo. Então, a gente tem dinheiro, gente. A prefeitura ela tem dinheiro para implementar esse plano. O plano foi embasado em estudos, né, a gente lançou nota técnica. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode ler o manifesto da Amiciclo, que é Manifesto A Cidade que Urge, né, e aí vai poder entender um pouquinho mais sobre o que é a Amiciclo, nossa luta, o que é que a gente está pautando, né? Entender um pouco que a Liana está trazendo, que isso, na verdade, é uma pauta da classe trabalhadora, né? Que é quem está aí todo dia encarando o trânsito e o pessoal de carro no meio da rua, né? E aí, Liana, se você me permitir, eu queria aproveitar esse espaço para dizer que a Amiciclo lançou hoje uma campanha de apoio numa plataforma, né? A gente precisa, para manter toda essa luta, a gente existe há 7 anos, e para manter isso a gente tem sede, a gente tem equipe, né? A gente faz ações que às vezes dá para ver na TV, no jornal. Então, você pode ajudar a Amiciclo em apoie.amiciclo.org. Deixa eu anotar aqui. Apoia ou apoie? Apoie. Apoie.amiciclo.org. E aí tem a partir de valores bem baixos, né? O menor é de R$ 7. Então, quem puder colaborar com a nossa luta e a nossa causa, nós agradecemos. Então, gente, olha o pedido, vamos apoiar a Mesciclo, trabalho super importante que a Mesciclo realiza. A gente vai se despedir, quero agradecer a todo mundo que ficou conosco. Obrigada, Rosiane. Cris Crespo, que eu faço questão de dizer, também é uma das coordenadoras da Mesciclo, também cicloativista, com um trabalho muito importante na Mesciclo.
Parabéns à Ameciclo. Um abraço para todo mundo, Décio, Ricardo Pacheco, João Neto, Ednelson, Giovana, Thaís, Leonardo Cavalcante, Fabiano Cavalcante, Maria Rafaela, Giovana Cecília, todo mundo que interagiu conosco. E para terminar, colocar de novo aqui o WhatsApp. Quem ainda não tem o nosso WhatsApp, por favor, manda uma mensagem agora para a gente. É o 999-60-1300. Tuane, muito obrigada, adorei. Vamos fazer outras. Vamos ver se a gente chama a Cris, né? Vamos fazer as três, eu, você e a Cris. E parabéns de novo pelo trabalho. Eu que agradeço, Liana, pela oportunidade de falar um pouquinho do trabalho da Amiciclo e também a importância dada a essa pauta, né? Vamos movimentar Recife, porque não está cabendo mais, gente. Está estagnado isso aqui, não está dando, está muito estressante. A nossa cidade é linda e a gente pode prosperar muito se a gente olhar com carinho para a pauta da bicicleta, né? Com a devida importância que essa pauta merece. Tchau, gente. Muito obrigada. Até quarta que vem, às 19 horas.